Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada neste programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, uma figura já bastante presente aqui no programa Entrevista Coletiva, apresentador do nosso quadro aqui do Grupo Bandeirantes, apresenta o programa Amazonas Urgente, que vai ao ar segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã. Hoje a nossa conversa aqui é sobre educação, sobre ensino tecnológico. Estamos aqui com o diretor-presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM Amazonas, o professor José Augusto de Melo Neto. Professor, muito obrigado pela presença aqui na Band e na entrevista coletiva. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, Eduardo Galvão, pela oportunidade. Eu agradeço a Band pelo convite. É importante para nós estar aqui nessa noite falando de educação, falando do trabalho realizado pelo CETAM. A gente sempre começa aqui o programa pedindo para o próprio entrevistado falar um pouco de si, se apresentar, até para quem está em casa, entender um pouco da pessoa que vai estar falando hoje aqui sobre educação. Como é que foi essa sua trajetória profissional até chegar ao cargo de diretor-presidente do CETAM, que é a segunda passagem já no órgão? Exatamente. Muito bem, eu sou professor, venho de uma família de professores, tenho muito orgulho de ter seguido essa carreira. Fui para a SEDUC, Secretaria de Educação, fiquei lá, já estou lá, desculpe, há 29 anos e só saí lá 2 vezes. Essa é a segunda vez, exatamente para assumir a direção do CETAM, que é a autarquia do governo do estado que cuida da educação profissional. Então, toda a minha formação acadêmica, ela é voltada para a educação, é voltada para a tecnologia e agora atuando diretamente na educação profissional. E dentro da SEDUC, como é que o senhor já trabalhou dentro da educação? O senhor é doutor em educação? Sim, eu tenho essa titulação muito alinhada com alguns cargos que eu pude ocupar na Secretaria de Educação. Inclusive já chegou a assumir a secretaria? Sim, em 2017 fui secretário titular. Antes disso, ocupei cargos de subsecretário pedagógico, subsecretário de gestão, mas o cargo que eu fiquei mais tempo na SEDUC foi de diretor do Centro de Mídias de Educação do Amazonas entre 2007 e 2014. Professor, em uma pesquisa recente agora, no mês de agosto, mostra que o Brasil tem um triste número. Apenas 8% aí da população está apta, qualificada a estar no mercado de trabalho esse tão exigente. Fazendo uma comparação a um país da Europa, a Alemanha, é 45%. Então, se a gente não se mexer agora, daqui 10, 15 anos, a gente não vai chegar a um número positivo de forma alguma. E esse é um dos desafios do CETAM. Como mesclar, variar esses cursos para não deixar aí o mercado saturado com apenas aqueles cursos já comumente procurados? Exatamente, esse é um dos nossos maiores desafios. A gente tem esse número entre 8% e 10% no Brasil, que com a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes, enquanto na Europa, como foi citado, é próximo de 50%, tem países que é 70% da população com acesso à educação profissional. Isso é uma desvantagem para nós. Porém, no CETAM a gente trabalha com educação profissional pública. Todos os cursos que o governo do estado do Amazonas oferece são públicos e gratuitos. Tem um diferencial. A gente tem aí no mercado 1/3 sendo atendido pelas instituições particulares, um outro terço pelo Instituto Federal e o restante é pela rede estadual de educação. O nosso desafio tem sido se aproximar das empresas, também se aproximar das novas tendências, indústria 4.0, bioeconomia, além de gestão e negócios. E até nesse momento que a gente está vivendo, um dos eixos e uma da maior procura dos cursos de CETAM tem sido na área de saúde. Então a gente procura atender a demanda e se aproximar das empresas. Foi um dos que mais aumentou nesse período? O senhor acha que com tudo isso que a gente está vivemos, com a pandemia, o curso na área da saúde
é o mais procurado justamente por causa disso ou já vinha numa crescente? Já havia uma demanda anterior. O curso técnico mais procurado na história do CETAM é técnico em enfermagem. Esse é o curso mais procurado, dentre os de cursos de nível médio. Os cursos de qualificação profissional, o mais procurado é informática básica. Até hoje é um curso que ainda é muito procurado, que as pessoas procuram colocar ali no currículo para poder ter uma recolocação de trabalho. O CETAM completa 18 anos, né? Completou em 2021 18 anos. Para quem não conhece ou não sabe como acessá-lo, queria saber um pouco mais da história do CETAM. Para que serve hoje o CETAM Amazonas? O CETAM é uma autarquia do governo estadual, pertence à administração indireta. Ela é vinculada à Secretaria de Educação, mas ela cuida especificamente do ensino profissional. Isso tem 18 anos. Desde 2003, tem uma lei estadual que criou essa autarquia e nos dá essa responsabilidade. Então, no estado do Amazonas, a exemplo de outros estados, como São Paulo, existe uma autarquia responsável para tocar a oferta da educação profissional. Existe um alinhamento com a SEDUC, com a educação básica, por causa do público do ensino médio. Então, tem uma parcela do público que nós atendemos, que é o aluno de ensino médio. A gente pode atender também pós-médio, alunos que não estão com esse nível de escolaridade, mas o foco de convergência é o técnico de nível médio. Então, diferentemente das instituições de ensino superior, o nosso foco é o técnico, enquanto a gente procura verificar, a exemplo de Manaus, no Polo Industrial de Manaus, a falta que tem de algumas áreas, como injeção plástica, soldagem, e a gente poder formar técnicos nessa área. É o CETAM que responde por essa demanda. Então, toda a oferta pública no estado, inclusive presente em todos os municípios, é realizada pelo CETAM. Fazer uma pergunta justamente nessa linha. O Eduardo citou a Alemanha, que tem uma das indústrias mais avançadas do mundo. A Alemanha é um país onde já não tem mais o que explorar do seu território. E aí a educação tem que mesmo partir para algo tecnológico para poder suprir a necessidade do país, enfim, poder gerar renda para o país. No Amazonas, a gente tem uma peculiaridade aqui muito forte com relação à nossa região. E a gente caminha para um ensino médio onde a ideia é que a gente consiga formar cada cidadão de acordo com o que ele pode viver, extrair, trabalhar ali na sua região, a sua realidade. Como é que o CETAM trabalha para entender essa realidade, as demandas do mercado, as demandas da indústria, para oferecer esses cursos à população? Nós seguimos dois caminhos. O primeiro deles é uma aproximação com os outros órgãos, como, por exemplo, a SEDEC, Secretaria de Ciência e Tecnologia, que realiza um mapeamento das matrizes econômicas nos municípios. Um outro parceiro muito forte é a CEPRO, Secretaria de Produção Rural, para que nós possamos investir em cursos no setor primário. Então, a aproximação com essas outras secretarias nos dá uma direção. Um outro caminho é através da legislação nacional do novo ensino médio. Existe, a partir de 2022, inclusive, uma direção de 5 itinerários formativos, entre eles a educação profissional. Então, todos os alunos do estado do Amazonas, da rede pública, vão poder escolher um caminho e ter também uma profissão a partir do próximo ano. O CETAM vai trabalhar junto com a SEDUC para que isso alcance o maior número possível de jovens. Professor, na sua opinião, em um comparativo paralelo, curso técnico, pessoas ali que se formam com o curso técnico e jovens que acabam de sair da universidade, também ali formados. No mercado de trabalho, quem tem o privilégio, quem sai na frente desses dois? Lembrando que curso técnico em relação à atualização, a você ter que voltar e se atualizar naquele meio, qual seria o mais compensatório ou a gente não pode fazer esse balanceamento? É injusto? Não, ele é dinâmico. Eu diria que isso depende muito do momento da economia. Nós, inclusive, estamos concluindo 2 estudos, um em 10 municípios, em relação à diversidade dos cursos, à oferta
e as matrizes econômicas, e um outro específico voltado para o Polo Industrial de Manaus. São cursos na área de manufatura. A empregabilidade hoje, com a tendência dos estudos que nós estamos fazendo, direciona para cursos técnicos. Nós teríamos vagas disponíveis que estão sendo preenchidas por profissionais de outros estados por não ter o profissional formado aqui em Manaus. Claro que não tem nenhum problema de uma pessoa mudar de estado, trabalhar, escolher um outro estado para viver e trabalhar. A questão é que pode impedir o crescimento e manutenção de algumas empresas. Então, cada nova empresa que é instalada aqui procura um perfil e um número de técnicos que não tem ainda disponível no mercado. Então, a empregabilidade direciona hoje, nesse momento, como eu disse, é dinâmico, para o profissional de nível médio. Como é que é a oferta de cursos, presidente? Tem cursos rápidos, cursos de maior duração? Como é que está a oferta desse tipo de curso? O CETAM, quando ele foi criado, ele pôde oferecer 3 tipos de cursos, dos quais 2 predominam. Um deles é o que nós estamos falando aqui, que é o curso técnico. É um curso técnico tem, em média, 1.500 horas, são 2 anos de curso. Esse é o curso que forma. E aí aproveita a estrutura das escolas da SEDUC? Pode aproveitar. Também temos algumas escolas próprias, mas pode formar o aluno já dentro do novo ensino médio, dentro da própria escola também. O outro tipo de curso, que é mais popular, é o curso de qualificação profissional. Esse curso é mais rápido, em média 120 horas, o que dá 3 meses. Então, se você for pegar o total de vagas que o CETAM oferece ao longo do ano e ao longo da sua história, 90% das vagas são cursos de qualificação profissional. Estamos conversando aqui com José Augusto de Melo Neto, ele é diretor-presidente do CETAM, que é o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Entrevista Coletiva e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o professor José Augusto, diretor-presidente do CETAM Amazonas. Professor, na saída agora do primeiro bloco, a gente falava sobre a estrutura que é usada para a aplicação dos cursos do CETAM. E o senhor citou que o CETAM tem escolas próprias, tem laboratório também. Exatamente. O CETAM tem uma infraestrutura, tanto em Manaus como em alguns municípios. O que nós estamos fazendo agora é ampliar e diversificar essa infraestrutura técnica, investindo em laboratório, investindo em bibliotecas e também inaugurando novas unidades. Então, já está em andamento alguns projetos para que a gente possa expandir a infraestrutura física, recuperar alguns prédios públicos que também podem se tornar escolas do CETAM. E há previsto, já para esse mês de setembro, algumas inaugurações. No interior do estado também? A próxima do interior do estado será no município de Benjamin Constant. Provavelmente em outubro nós iremos fazer essa inauguração da primeira escola de educação profissional do Alto Solimões, própria do CETAM. Onde é que já tem escola do CETAM? Nos municípios nós temos CETAM em Itacoatiara, nós temos CETAM em Tefé, nós temos CETAM em Maués. Estamos agora construindo... São polos em cada região. Exatamente. Então, né? Estamos mudando o modelo de atendimento em Parintins e Manacapuru, e há também uma parceria com o Exército em Tabatinga. O senhor há décadas estava mestre, professor, secretário da SEDUC, conhece bem os problemas do nosso estado, segunda vez no CETAM. O que falta para a nossa educação se desenvolver? O que falta para a gente ter um acompanhamento digno aqui no Amazonas em comparação ao resto do Brasil, a polos como São Paulo, Minas Gerais? Como desenvolver a educação, professor? Bem, ao longo do tempo que eu venho trabalhando na educação pública no meu estado, né, obviamente eu conheci muitos profissionais que têm o perfil adequado para desempenhar a sua função. Eu acredito que para essas pessoas, e da qual o grupo que eu faço parte, possa alcançar algumas metas educacionais, é preciso, sobretudo, tempo. Porque nós temos um problema no Amazonas, no Brasil, que é a descontinuidade administrativa.
Então, a gente ficar sempre recomeçando não é recomendável. Se você for usar o exemplo do país citado, a Alemanha, quando há uma mudança na alta cúpula, na gestão, toda a equipe técnica ela é mantida. Então, se você for recomeçar sempre, a gente vai ficar sempre 10 anos ou 20 anos atrás, né, dos principais países que têm o foco na gestão pública e na educação. Então, precisa de tempo, mas precisa também dar oportunidade para que um corpo técnico desenvolva um trabalho. Tem muitos projetos interessantes que são descontinuados, infelizmente. Então, em nível nacional mesmo, agora a gente está vendo muitas mudanças, né, no Ministério da Educação e fica difícil você acompanhar todas essas mudanças e poder priorizar aquilo que o país está precisando. Precisamos de políticas de Estado para a educação, né? Esse é o termo. A gente vê muita política de governo, ou seja, eu não vou continuar algo que não foi minha ideia, ou que pior, que foi meu adversário político quem criou. Falando mais ainda do laboratório, a gente tem aqui na região a Zona Franca, que é o grande empregador, principalmente aqui da capital amazonense. E, como você falou, vem muita gente de fora ocupar esses empregos aqui. Para aprender o ensino técnico, a gente tem que colocar a mão na massa, muitas das vezes. E aí, a importância desses laboratórios, é isso que é feito, por exemplo, no laboratório Maker, que é onde o conceito é exatamente esse. Já existe há alguns anos na educação a cultura maker, né, que você colocar na prática o conhecimento ao aluno. O que nós fizemos no CETAM foi trazer isso para o universo da educação profissional. Então, o laboratório maker, que está instalado no Instituto Benjamin Constant, aqui no centro de Manaus, ele é o primeiro da região norte voltado para a educação profissional. Então, muda a arquitetura de aprendizagem, muda o modelo, que o aluno ele vai deixar realmente de ser o consumidor apenas de tecnologia, como no laboratório convencional de informática, ele pode produzir protótipos, ele pode produzir o conhecimento que ele adquiriu no curso técnico. Muitos dos cursos também, a gente tem a facilidade hoje do EAD, que é o ensino à distância. Quem está na capital amazonense consegue com dificuldade acessar esses cursos, ter acesso a esse material, a essa informação. Mas no interior do estado, essa dificuldade ela triplica, quadriplica, multiplica por 100, né, esse tamanho. Como é que a gente faz para integrar, também incluir o povo do interior? Nós temos que, claro, criar condições, mas também oferecer as mesmas oportunidades. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Nós, no CETAM, na educação profissional, estamos investindo em links de internet e também na distribuição de chips de operadoras móveis, mesmo sabendo que aquela operadora não funciona em todos os municípios. Não tem nenhuma operadora das principais que funcione nos 61 municípios do interior do estado. A gente ainda não tem antena 3G. Tem uma unanimidade, tem que ser escolhido. Não tem antena 3G ou 4G operacional em todos os municípios. Então, uma pega aqui, a outra pega colar e assim vai. Exatamente. Então repete para mim, diretor-presidente, tem localidade, então município que o estado oferece então o chip, oferece acesso por meio do chip da operadora? Exatamente. Não, o CETAM já está fazendo isso. Primeiro, em parceria com a Prodan, nós passamos a implantar os links de internet via fibra ótica, inicialmente em 18% dos municípios, com a tendência de chegar a 31%, 32% até o final deste ano. Mas aí quem está matriculado consegue ir lá e fazer a aula. Exatamente, exatamente. Esse link vai servir tanto para o atendimento do CETAM, da matrícula, lá do funcionamento administrativo, como também o acesso nos laboratórios de informática e o acesso do aluno. Além disso, a distribuição dos chips de operadoras é para os servidores do CETAM e também para os instrutores do CETAM. Sim. Os instrutores precisam desse chip. Nós estamos analisando a viabilidade de atender alunos dos cursos técnicos e também alunos dos cursos que o CETAM pode oferecer ao seu corpo docente, como curso de pós-graduação, que nós já oferecemos em parceria com a UEA, e deve ser, inclusive, anunciado para 18 municípios, e todos os 540 alunos terão direito a esse acesso móvel, para não depender
de uma franquia pré-paga ou de uma limitação de internet. É muito difícil a infraestrutura técnica, não dá para ignorar isso, mas nós, quando estamos oferecendo as vagas dos cursos do CETAM, nós oferecemos para todos. Mas a gente sabe que 40, 50 municípios conseguem se inscrever, os demais ainda não. Qual é o universo de pessoas já atendidas, de cursos já oferecidos pelo CETAM nesses 18 anos? E hoje, quanto que está sendo atendido de pessoal? O CETAM, entre 2004 e 2020, atendeu mais de 1 milhão, ofereceu mais de 1.100.000 vagas em cursos de educação profissional. A gente considera que essas 1.100.000 vagas foram oportunidades para que as pessoas pudessem mudar a sua vida. São vagas, não são pessoas, a gente tem uma média de uma pessoa poder fazer 3, 4 cursos, mas temos vários depoimentos de pessoas que fizeram o curso do CETAM e aquilo ali contribuiu para a mudança na sua vida. Temos várias pessoas, líderes, vereadores, até prefeitos nos municípios do interior, que foram alunos ou são instrutores. Eu acho que demora a conhecer a ferramenta, como ter acesso. Depois que você aprende, aí, bom, o conhecimento liberta, né? E quando a gente começa a ter esse conhecimento, fica melhor ainda. Professor, para finalizar aqui, viu, Eduardo, essa minha parte. Muita gente atendida e muita oportunidade também para quem já tem a formação de poder ceder o seu conhecimento, né, de ser professor. O CETAM contrata também as pessoas para darem essa aula, né? Nós estamos prestes a lançar um edital de cadastramento de instrutores. A gente já fez isso antes, em 2018, cadastrou 10.000 instrutores, dos quais pelo menos um terço a gente contrata para ministrar os cursos em todos os municípios do interior. Então, a gente tem um universo em rede, né, de colaboração de instrutores bem amplo e diverso. E nós, só para completar a pergunta anterior, atualmente, até o início desse mês de setembro, em 2021, já conseguimos oferecer 101.800 vagas em cursos de qualificação profissional. 2021. 2021. Somente agora, no mês de agosto, final de agosto, início desse mês, 17 mil vagas aí para 17 cursos. Como é essa divisão? Como é feito o corpo ali do docente? Como é que vocês se reúnem para fazer essa escolha, determinar a quantidade de vagas para esses cursos escolhidos? Essas 17.000 vagas, elas foram específicas para a educação à distância. A gente tem uma plataforma e uma escola de educação à distância que faz esse levantamento de demanda. Essas 17.000 vagas foram distribuídas para 11 cursos, mas a ideia é que a gente possa cada vez mais disponibilizar todos os 408 cursos que estão no catálogo do CETAM. Quantos cursos? Desculpa. 408. 408. José Augusto de Melo Neto é diretor-presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM Amazonas, aqui na entrevista coletiva. Nosso tempo está chegando ao fim, quero agradecer desde já Eduardo Galvão pela participação mais uma vez. Muito Passa rápido, né? Verdade. E agradecer ao diretor-presidente, professor José Augusto, mais uma vez. Muito obrigado, Neto, muito obrigado, Eduardo. É um prazer para mim retornar aqui na Band Amazonas, depois de alguns anos. Eu tenho muito orgulho, como eu disse, do trabalho que é feito pela equipe do CETAM. A gente tem metas audaciosas, mas isso só pode ser feita e conquistada valorizando as pessoas que trabalham conosco. Eu agradeço o convite também da direção, o Diego Trajano. Eu penso que a gente tem que divulgar aquilo que beneficia a população, está dando certo através do trabalho do CETAM. O governo do Estado, ele tem várias frentes. Mesmo na educação, foi lançado pelo governador Isso Lima o programa Educa Mais Amazonas, que tem alguns projetos que o CETAM faz parte e também é responsável. E assim, não trabalhando de forma isolada, a gente vai conseguir atender melhor a população, investindo em tecnologia, investindo em novos cursos, mas principalmente investindo nas pessoas. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece mais uma vez pela entrevista. Só para ficar registrado aqui, como é que as pessoas têm acesso ao CETAM? Nós estamos presentes em todas as mídias sociais, mas o site institucional
cetam.am.gov.br também aponta para essas mídias sociais e estão sempre divulgando nas mídias sociais os editais, as oportunidades de curso e também vagas para a contratação de instrutores. Tá certo, muito obrigado. Cetam Amazonas, Cetam com C, viu? Entrevista coletiva fica por aqui para você. Um grande abraço. Próxima semana a gente está de volta.